Pessoal, a Polícia Federal pediu a suspensão do ministro Dias Toffoli do STF no caso do Banco Master. Tem dois pontos aí muito importantes que a gente vai trabalhar ao longo desse vídeo, mas antes é importante também dar o contexto dessa história toda. Você sabe, o ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso do Banco Master debaixo de muita polêmica. Isso porque o caso era tratado na primeira instância e o ministro Dias Toffoli viajou ao Peru com advogados do Banco Master. Na volta dessa viagem, o ministro ele traz o caso para o STF debaixo da sua tutoria, né, da sua relatoria, isso porque, segundo ele, havia um deputado federal implicado. O deputado nem tão importante no caso, mas isso serviu para dar o foro de prerrogativa, né, o foro privilegiado para esse assunto e cair nas mãos do Dias Toffoli. Passaram mais alguns tempos e a imprensa começou a noticiar as relações do ministro, da família do ministro, com o resort, que teve participação do Banco Master, compra, venda, enfim. E aí, lógico, você nota uma certa proximidade do ministro, que está julgando o caso, com os investigados. Mas essa proximidade não coloca o ministro na cena do crime, mas coloca ele ali como alguém que é amigo ou que tem interesses econômicos, por conveniência do judiciário, para proteger o próprio judiciário, a reputação, a confiabilidade, é recomendável que o próprio ministro ele se afaste do caso. Não foi o que Dias Toffoli fez. Pelo contrário, isso foi discutido no STF e ele defendeu a sua posição. Além disso, a própria atuação do ministro, no caso, chamou muita atenção. Isso porque a Polícia Federal fez a apreensão dos celulares do Daniel Vorcaro, de outros sócios, de outras pessoas envolvidas no inquérito. O ministro Dias Toffoli, diante dessa apreensão, ele requereu que a Polícia Federal entregasse esse material apreendido ao STF, a ele, que é o relator do caso. Então veja, a Polícia Federal, no meio de uma investigação, pega as provas, é a Polícia Federal que vai investigar aquilo e vai extrair os dados e encaminhar para o Ministério Público. O ministro Dias Toffoli disse que não, tinha que entregar para ele. A Polícia Federal não cumpriu essa ordem. Horas depois, o ministro voltou atrás e decidiu, olha, fica com a Polícia Federal, mas os policiais A, B e C, ele indicou 4 peritos que deveriam periciar esse material. Peritos que não estavam envolvidos nessa investigação, não estavam envolvidos nesse inquérito. Peritos escolhidos a dedo pelo ministro. A Polícia Federal não atendeu esse segundo pedido do ministro e a Polícia Federal tocou a investigação. E conseguiu abrir o celular do Vorcaro e encontrou nesse celular, segundo as informações que temos até o momento, encontrou mensagens do ministro com o Daniel Vorcaro. Essas mensagens revelam aí uma proximidade ainda maior do que aquela que se via, revelam aí um interesse direto do ministro no caso, e aí por isso um impedimento, e pode ser ainda mais grave. Por quê? O impedimento é aquilo que o ministro, quando o ministro tem uma amizade, quando ele tem negócios, não coloca o ministro na cena do crime. Ele não está sendo investigado. Mas aí ele só tem algum interesse que pode influenciar a decisão dele. Ele está impedido. Mas ele também pode ser suspeito. Ou seja, ele pode ter relação não com os envolvidos, não, ele tem investimento no Banco Master, então ele não quer que o banco acabe. Pode ser que seja mais grave. Pode ser que o ministro tenha envolvimento com o fato investigado, com o crime em si. E por isso, obviamente, se ele tivesse envolvimento com o crime, ele teria também interesse em que o crime não fosse devidamente investigado, devidamente apurado. Essa segunda hipótese parece ser a maior preocupação no momento da Polícia Federal. Isso porque há informações de que dentre essas mensagens sobre o Palmeiras, sobre o clima, será que choveu, será que não choveu, também haveria ali mensagens de cobrança de pagamento de propina. Bom, se isso for verdade, isso muda completamente o cenário político e o cenário jurídico no Brasil. E aí entra no primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, daqueles que são importantes nessa implicação do ministro Dias Toffoli. Isso porque o Toffoli é um dos ministros envolvidos na condenação do Jair Bolsonaro. Foi na mão do ministro Dias Toffoli que nasceu
o inquérito das fake news, o flagelo da democracia brasileira, o flagelo da direita no Brasil. Foi ali que todos os inquéritos, por exemplo, contra o Alan dos Santos, que agora está nos Estados Unidos, exilado, perseguido, perdeu a timeline, o canal dele também, pessoal do Alan dos Santos, bloqueado no Brasil. Você está acompanhando, a gente tem falado sobre isso aqui no canal. Tudo isso começou nas mãos do Dias Toffoli. Óbvio, ele é visto, sim, como um algoz da direita brasileira, dos políticos de direita, dos comunicadores de direita. A opinião pública passou a ver o STF como um órgão isento, um órgão de justiça que lida com pessoas políticas que têm interesse, e o STF protegendo a democracia. Quando essa instituição ela aparece ali com um dos seus membros completamente arrolado e implicado em uma situação como a situação do Banco Master, a sociedade ela começa a entender que são seres humanos com interesses pessoais, disputando politicamente com outros seres humanos. Só que uns têm o poder da caneta da justiça e outros têm o poder político, como foi o caso de Jair Bolsonaro. E aí, isso muda completamente a forma com que a opinião pública vê esse jogo. É óbvio que a instituição ela precisa ser protegida, o judiciário precisa ser protegido. E para proteger o judiciário, vai ser muito importante que os ministros do STF tomem alguma providência em relação a esse caso, a esse ministro. Para proteger a justiça, para proteger a reputação do tribunal, vai ser necessário tomar alguma medida em relação ao Dias Toffoli. Porque ele foi convidado a se afastar do caso, ele foi instado a isso e ele se negou a fazer. Ele reafirmou a sua autoridade pessoal, o que já vem sido se mostrado aí um costume entre eles. Ele afirmou a sua autoridade pessoal de manter-se no caso. Agora, o STF vai precisar fazer uma escolha. Ou protege a reputação do tribunal e corta na própria carne, negando essa autoridade de um dos seus pares, e aí isso vai abrir um precedente inédito, e aí vai ser questionado, bom, se esse ministro está impedido, por que aquele outro não estava? Por que o outro pode fazer tudo? Isso muda completamente a dinâmica do Poder Judiciário hoje no Brasil. Agora, se o STF não faz nada e protege o seu par, age de forma corporativista, não precisa tomar nenhuma decisão mais. A sociedade vai ver claramente o que está acontecendo, qual é o jogo de poder, e vai fazer a associação clara. Bom, se esse cara ele usa a toga para proteger os seus interesses do Banco Master, ele também pode usar, ele e o outro, que julgaram o Bolsonaro, podem ter feito isso para atender interesses pessoais ou interesses financeiros de outro grupo político. Por que não? E aí cai esse castelo de cartas que foi construído na opinião pública. Além disso, chama também a atenção a forma com que isso foi feito. Veja, a Polícia Federal ela não encaminhou essa informação ao relator. O relator é o Dias Toffoli. Ô, ministro, olha, encontramos aqui, o senhor está implicado, recomenda-se, é de bom tom, que o senhor, a partir desse momento, se afaste do caso. Indique outro ministro. Porque agora o seu nome está aqui investigado também, está implicado também. A Polícia Federal não fez isso. Se a Polícia Federal encaminhasse isso ao ministro Dias Toffoli, demonstraria que a Polícia Federal, primeiro, confia na boa-fé. Ele não é implicado, ele não é arrolado, ele só é citado. Se fosse só isso, teriam dirigido isso ao próprio ministro, para que ele se afastasse do caso. Mas, diferentemente, a Polícia Federal encaminhou para o presidente do STF. Ela encaminhou para a autoridade do judiciário. Olha, presidente, Fachin, isso aqui está acontecendo. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa trocar o relator desse caso. Isso muda completamente a análise desse assunto. Bom, isso foi para a mão do Fachin na segunda-feira. A Polícia Federal encaminhou isso para o presidente do Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. Na quarta-feira, a Daniela Lima, que é, a gente sabe, a porta-voz informal do lulopetismo no Brasil, a Daniela Lima dá o furo de reportagem. Ela diz que recebeu informações de que isso estava acontecendo. É óbvio, foi de dentro da Polícia Federal que ela teve essas informações. Ou o Fachin informou a ela,
mas o Fachin não tomou nenhuma decisão sobre isso, o Fachin não falou sobre isso no tribunal, o Fachin não deu entrevista sobre isso. Então, tudo indica que o Fachin sentou em cima do problema. E a Polícia Federal, que fez toda essa investigação, que encaminhou ao Fachin, viu que ia terminar em pizza, levou para Daniela Lima. Esse é o momento de nós comunicarmos ao povo brasileiro o que de verdadeiro está acontecendo aqui no Brasil. Por isso eu peço o seu apoio aqui no canal Valdinei Martins. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, encaminhe o link para as pessoas que você conhece, porque aqui nós vamos analisar o caso do Banco Master, o caso do INSS. Aqui a gente fala sim aquilo que vai apoiar a direita, aquilo que vai apoiar Flávio Bolsonaro. Por isso, inscreva-se no canal Valdinei Martins, ajude a gente a crescer, a conversar com mais pessoas, para trazer informação àqueles que ainda acreditam na Rede Globo. Vamos trazer esse pessoal para o nosso lado com a verdade. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.